Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abra comigo, por favor, em Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 4 ao 12. Jeremias 8, do 4 ao 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor. Quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo de sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentiras. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros e seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha, nem sabe que coisa é envergonhar-se, portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Amém? Feche seus olhos, não sente ainda. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós entendemos que a palavra culto é cultuar a ti, Senhor, aquilo que estamos vivendo, estamos sentindo. E até aqui, Senhor, nós fizemos a Ti. Agora, Pai, nós abrimos a Tua palavra, Senhor. Então, aqui é um momento em que o Senhor fala conosco. Pai, e eu quero me colocar, Senhor, como primeiro nesse lugar, aonde o Senhor venha falar comigo, como tem falado nesses dias. Mas também, Senhor, que alcance o coração dos meus irmãos, tanto esses que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão nos vendo pelo YouTube. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se sentar, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu queria que você continuasse com o texto de Jeremias aberto, no capítulo 8. Amém? Irmãos, nós temos vivido dias, eu vou dizer de alinhamento do Senhor, dentro daquilo que Ele espera de nós, como cristãos. Entenda bem, eu não estou falando para você ser assim, porque para você ser membro da comunidade cristã Nova Aliança tem que ser assim. Eu não estou falando isso porque para você tem que ser dessa forma. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Ontem nós estávamos conversando com os líderes do GA aqui, tirando um tempo de conversa.
E tem algumas coisas que dentro de mim tem borbulhado nesses dias. Tem feito coisas assim, sabe, de me levar a um lugar de, peraí e tal. Coisas que talvez, de fato, sempre foram muito claras, sempre foram muito palpáveis. Mas sabe quando você entra numa rotina, num ambiente de looping, né? Num ambiente de fazer sempre as mesmas coisas. E aí eu pego aquele chavão que diz que quando a gente quer resultado diferente, então a gente tem que fazer coisas diferentes. E você é pegado pelo Espírito Santo para um lugar de trazer você para aquilo que Ele deseja. Diga assim comigo: eu tenho em mim o Espírito Santo de Deus. E segundo a palavra de Deus, diz que o Espírito Santo de Deus nos guiaria a toda verdade. E eu entendo que é em toda verdade. O Espírito Santo, como eu costumo dizer, ele não vai pegar a gente pelo braço e nos arrastar. Ele guia por aqui, por ali, faça isso. Isso está dizendo dessa forma, dessa maneira. E hoje, irmãos, nós vivemos um tempo onde exatamente a Bíblia já dizia isso lá atrás, que nos últimos dias muitas pessoas se esfriariam na fé, muitas pessoas se deixariam levar por qualquer vento de doutrina, qualquer situação tiraria as pessoas do propósito. Isso já está na Bíblia há muitos anos. Isso não é uma coisa que nasceu agora. É agora que inventaram isso. Não, isso desde aquela época já se falava. Imagina você que Jeremias aqui já falava dos falsos profetas, dos sacerdotes que diziam o seguinte, que era para trazer a palavra e dizer assim, não, está tudo certo. Diga assim comigo: a superficialidade não traz crescimento a ninguém. Então, dentro desse ambiente, dentro dessa situação, por exemplo, vou dizer para você, semana passada a pastora Márcia pregou uma palavra aqui tremenda, sobre uma igreja que se prepara. Quem lembra disso? Quem não lembra, pode ver, tem no YouTube, está lá a pregação, pode depois voltar lá. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde o Senhor tem nos trazido para um lugar, digamos assim, de verdades mesmo, da palavra de Deus sendo pregada, sem inventar moda, sem sair do contexto, nada disso. Porque nós temos essa preocupação de entender e fazer a igreja entender que Cristo, olha só, irmãos, Ele é o nosso, diga assim comigo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Só que, veja comigo, não sei se você, mas eu vivia muito tempo num ambiente onde, por exemplo, assim, para mim o que importava era ganhar almas. Ganhar almas, nós queremos ganhar almas, temos que ganhar almas. Só que ganhar almas é uma criança nascer. Agora, tornar essa criança madura tem o nosso papel de cuidar dela, sim ou não? E o que nos leva a essa evidência clara de Cristo Jesus na nossa vida é manifestar Ele. Diga assim comigo: não é só aceitar Ele, mas manifestá-lo. A vida de Cristo está em nós. A Bíblia diz que Cristo em nós, a esperança da... Existe uma resposta que eu e você precisamos dar ao plano original de Deus. Então não é só aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, levante sua mão. Oh, glória a Deus, ele aceitou Jesus. Tá, mas a Bíblia diz que eu tenho que ensinar a tudo aquilo que vos tenho aprendido. Aprender, ide, portanto, pregar o evangelho, ensinando, guardando. Porque diga assim comigo: o céu é um lugar de filhos maduros. No céu não tem meninice, irmãos. Pelo contrário, o que no céu tem é crianças. Quem não tem um coração como uma criança não será digno de entrar no reino dos céus. A criança, ela se arrepende, ela volta atrás, ela se conserta, ela reconhece, ela está pronta. Ela tem as birras dela, mas daqui a pouco o pai só olha. Você, peraí, meu pai, o que eu tenho que fazer, pai? Meninice é aquela pessoa que fala assim, porque não sei o quê, porque não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja... Se faz isso, está errado. Se faz aquilo, está certo. Se faz está certo, está errado. Sabe, esse puxa e encolhe, como a gente diz das coisas. E nisso, irmãos, nós temos sido levados a um lugar que muitas vezes, diga assim comigo, quase sempre, me tira do propósito. Eu, esse dia, um tempo atrás, até o seu Luiz dá uma ideia diferente em relação à chácara, sempre queimava o nosso motor da bomba. Sempre queimava o motor da bomba.
E a gente fez uma adaptação lá, botou um negócio, e o senhor falou assim, pastor, é melhor tirar da tomada, porque daí ela não faz aquele processo da bomba quando ela dispara, por causa da boia automatizada, não sei o quê. E no dia que eu levei a bomba para arrumar a primeira vez, o cara falou assim, olha, queimou o selo. Eu falei, mas como assim queimou o selo? Alguém tocou fogo lá, não entendia, né? Que ela trabalhou seca, e não sei o que e tal de coisa, e outra, tinha areia dentro da coisa. Eu fiquei pensando, como é que entrou areia nesse lugar aí? Praticamente rodava ferro com ferro assim, né? Irmãos, o que nos tira da rotação certa não são pedras grandes, você está entendendo? O que nos tira da presença de Deus não são aqueles pecados cabeludos. Não são aquelas coisas que nos confrontam de uma forma que nos tira do... Não, irmão, sabe o que nos tira da presença de Deus? Diga assim comigo, o não confessar. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. Eu estou falando aqui agora e tem pessoas que estão pensando no que vai acontecer daqui a pouco. Eu tenho que ir lá para votar em quem, né? Nem tem candidato. Podia ser mais tarde esse culto. Por que tem culto hoje? Esse campo de batalha, você só municia os principados e potestades. Por isso que eu queria que você botasse a mão na cabeça, assim, diz assim, ó, eu dou uma ordem à minha mente. Esteja sujeita à mente de Cristo. Eu quero fazer um negócio, eu olhei aqui, vem cá, Cássia, rapidinho. Você. Uhum. Eu olhei a Cássia ali, vem cá. Bom, vamos ficar de pé. A Cássia é uma mulher preciosa para Deus, amém? Vem cá, Pri. E para quem não sabe, ela estava vindo para cá e o papai dela, papai ou mamãe? Minha mãe. O Senhor escolheu ela e trouxe ela de volta para a casa do pai. A mãe dela faleceu e ela ficou sabendo disso na vinda agora. É isso, né? No dia do GA. O Edmir falou agora. E nós oramos e colocamos diante de Deus. E eu queria, como igreja, irmãos, fazer valer aquilo que diz: alegrar com que se alegram e chorar com aqueles que choram. Não vai mudar muita coisa, mas nós vamos liberar sobre ela, que o Espírito Santo traga conforto, não só para ela, mas para toda a família. Amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, Senhor, a Cássia, Senhor, não está aqui por acaso. A Tua palavra diz que nós temos que andar num ambiente até que todos alcancem a estatura de um varão perfeito. Deus, nós não podemos avançar se o nosso pé ficar. Nós não podemos, Senhor, nós precisamos caminhar juntos. Deus, nós queremos como igreja liberar, Senhor, essa palavra de conforto sobre a vida da Cássia e toda a sua família que está lá em Belém. Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor, direcionamento e que tudo aquilo, Pai amado, que está sendo feito no mundo espiritual, essa família entenda que é necessário render-se ao Teu cuidado. Pai, que o Teu Espírito que está aqui, Senhor, na vida dela, também esteja lá naquela casa, trazendo, Senhor, entendimento e verdade em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Pode se sentar. Obrigado, Cássio. E dentro desse ambiente na qual o Senhor tem feito, naquilo que Ele tem esperado de nós, daquilo que Ele está desenvolvendo e fazendo, nós precisamos atentar a essas coisas. E o texto aqui é muito claro, fica com o texto aberto lá, diz que, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar, quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar. Diga assim comigo, por que eu insisto nos atalhos? Diga forte, por que às vezes eu insisto no atalho? Você não consegue fazer uma relação do povo lá atrás para o povo hoje? Parece que as mesmas atitudes que naquela época o povo tomava, você percebe que nos dias de hoje as mesmas decisões, elas também são contínuas? Quando eu e você erramos, nós não voltamos muitas vezes para consertar. E a gente segue a vida. É como se, por exemplo, assim, nós nascemos sem peso nenhum nas costas. Mas a vida segue, então as nossas decisões muitas vezes, isso eu errei. Então em vez de eu voltar e consertar, eu quero arrastar. E tem gente que tem a vida inteira só arrastando coisas porque não parou ainda para resolver as coisas.
Eu entendo isso, irmãos. Se você está anotando o tema da pregação, desculpa, eu não falei. É atentai com os seus caminhos. Atentai com aquilo que o Senhor tem falado nesses dias. A palavra do Senhor diz que escutem o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos entender que nós não podemos brincar de ser cristão mais. Existe uma verdade soberana de Deus, que há um posicionamento que eu e você temos que ter, independente das nossas circunstâncias. Porque se você pode estar preso hoje num lugar mental, num lugar físico, você vai para a palavra, você tem ferramentas para sair desse lugar. Em qualquer espécie, em qualquer situação, diga assim comigo: Cristo é mais. Porque Ele já fez tudo o que eu e você precisamos. Tudo o que eu e você precisamos fazer. E aqui o texto discorre no versículo 6. Acompanha lá comigo. Diz que eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Olha aqui para mim. Você já ouviu? Ontem nós estávamos comentando alguma coisa sobre isso também. Que existe a diferença de falta de conhecimento e ingenuidade. Eu costumo dizer que ingenuidade é uma criança de colo. Até uns certos meses. Daqui a pouco, meu amigo, da visão está ali, ó. Ele sabe que se ele chorar já, a mãe já corre, já pega e bota no braço. Ah, mas como, pastor? Não tem nenhum medo? Tem, já sabe. Porque existe já no DNA do homem aquela raizinha adâmica, sabe? Aquela raizinha que não se converte. Sabe quantas vezes nós erramos, nós queremos dizer para Deus assim: foi ingenuidade da minha parte, Senhor. Diga assim comigo: Deus vê, diga assim comigo, intenções do coração. Só isso, nós já paramos um bocado de desculpa que você quer explicar para Deus. É porque eu fui fraco. A pessoa tem dificuldade com esse relógio, para não dizer outra coisa. Porque o relógio que ela tem dificuldade. O relógio está aqui. Ela sabe que tem a dificuldade com o relógio. Tem um caminho para ela andar. Para cá o caminho. Sabe o que acontece? O abençoado: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nunca mais eu vou cair nisso, porque Deus me livrou do pecado, da morte. E tem tudo controlado da minha vida. E essa é a dificuldade dele. Tem gente que tem dificuldade na pornografia e não sai da internet. Tem gente que tem dificuldade em pagar suas contas, mas só vive fazendo conta. Tem gente que tem dificuldade em mentira e não assume que mente. Tem gente um bocado de coisa e fica assim, ó. Não, mas o Senhor me salvou. Diga assim comigo: se é minha fraqueza, eu tenho que correr longe. Sabe o que acontece? Daí as pessoas caem. Ah, um relógio. Senhor, eu fui ingênuo, Pai. Eu fui tão ingênuo, Senhor. O diabo preparou uma armadilha para mim. Quem já leu um livro chamado Kryptonita aqui, do John Bevere? Tá aí, deixa uma dica para você ler. Quem é mais novo como eu, lembra do Super-Homem, que tinha o Lex Luthor? Super-Homem só era amarrado quando tinha o que? A Kryptonita, que deixava ele fraco. Procura um episódio aí do Super-Homem com o Lex Luthor para saber que ele estava a Kryptonita à vista do Super-Homem. Todo lugar que ele chamava o Super-Homem para uma emboscada, ele pegava a Kryptonita e escondia. Sabe o que isso quer dizer para nós nesses dias, irmãos? Satanás tem pegado muitos por causa disso. Custa nada, é só tomar um vinhozinho, né? Tomar uma cervejinha, tá tudo certo. Mas qual era a tua fraqueza antes de vir para Jesus, irmão? A Bíblia não proíbe tomar. A Bíblia não proíbe você fazer. Agora, se for para se encher, irmão, se encha do Espírito. Não sou contra quem tem isso, tá, irmãos? Quero deixar muito claro e não prego contra isso, porque cada um tem a sua verdade. Estou falando o que a Bíblia diz.
Não o julgo porque eu não quero ser julgado. Mas qual era a tua fraqueza? Antes de vir para Jesus, qual era a tua fraqueza? Aí você acha que essa diferença Deus vai te proteger na tua fraqueza? Irmãos, diga assim comigo: Deus vai me provar naquilo que eu penso que eu estou forte. Aqui o povo fazia a mesma coisa, que era o que, irmãos? Diga assim comigo: uma incapacidade, diga assim, uma incapacidade de considerar suas ações. Isso fala de iniquidade, isso fala de coisas que você não tem conseguido sozinho, você continua fazendo. A palavra do Senhor diz que aquele que, olha só, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não adianta você só confessar, irmãos, e continuar brincando com as coisas. Entendeu? Eu não estou tocando no relógio, mas estou aqui, ó. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Assim era esse povo. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há de se arrepender da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? E hoje você vê uma igreja, irmãos, que continua fazendo coisas erradas e não se arrepende. Mas não estou falando nessa manhã, irmãos, para trazer um peso sobre a sua vida. Não, eu quero que você, justamente como diz o texto, veja os seus caminhos. Como você tem andado vai determinar muito do que você tem aprendido de Deus, meu irmão. Essa que é a soberana vontade disso. Não tem como mudar isso na vida do cristão, irmão. Diga assim comigo: eu sou dele e ele é meu. Ah, pastor, mas espera lá, né? Eu também sou filho de Deus. Irmão, você já parou para analisar que toda frase colocada nesse lugar segue-se de um ambiente onde a carne está sendo favorecida? A Bíblia diz que a carne milita com o espírito milita com a carne. Aí é você e Deus, meu irmão. Nós estamos num ambiente onde exatamente a palavra do Senhor já dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos, quantas vezes nós pregamos sobre isso? Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então está atento ao nosso cuidado, passa por aos nossos caminhos, passa por esse lugar de que o que eu tenho levado como incenso ao Senhor. Irmãos, quando você pega o texto em que a rainha de Sabá foi visitar Salomão, você vê que ela ficou assim, sabe, espantada com tudo aquilo que viu. Se eu não me engano, no versículo 6, diz que ela disse assim: meu, até as vestes de quem serve está perfeito. A mesa está sendo colocada. Irmãos, ali fala de lugar de intimidade. Quando as pessoas chegam próximo de você, a tua veste fala muito de você. Aquilo que você está se posicionando fala muito de você. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas muito mais leem as situações do que ouvem. Porque elas se adiantam naquilo que elas estão vendo. Hoje em dia, esse mundo que nós estamos vivendo, a concupiscência dos olhos está sendo assim, ó, colocada como holofote. Quantas vezes, irmãos, nós falamos, mas fazemos coisas erradas? Quantas vezes nós nos posicionamos: não, agora vai, vem aqui no culto, não, agora eu decidi. Chega na segunda-feira, continua do mesmo jeito, e aí volta para o texto. Não vejo ninguém se arrependendo, diz o Senhor. Não vejo ninguém entrando no lugar de arrependimento, que entristeceu, sabe, que tem me entristecido. Não tem. E olha, que o Espírito Santo habita em nós. Eu tenho certeza absoluta que você sabe quando tem uma coisa errada que está acontecendo. Você tem ferramentas hoje para dizer não para isso. Pode ser que você esteja fraco e não consiga. Só que também isso não justifica. Porque a Bíblia diz que você tem um irmão para procurar. Balança a pessoa do seu lado e diga assim: ó, eu preciso de você. Precisamos um dos outros, irmãos. Senão nós não vamos avançar. Nós não vamos avançar. Não tem como a gente achar que do nosso jeito vai dar certo. Porque não vai.
Porque já existe um padrão, já existe uma verdade clara do que nós temos que fazer. Provérbios 16, do versículo 1 ao 6. Coloca no data show para mim, por favor, ali, Camila. Provérbios 16, do 1 ao 6. Meu irmão, um versículo que você tinha que anotar isso assim, e botar numa placa. Toda vez que você levantar, você lê isso. Diz assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do... Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Versículo 5. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens maus evitam o mal. Diga assim comigo: temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo que eu e você temos que fazer, irmãos, tem que nascer dentro de nós uma luz, alguma coisa. Opa, peraí, o Senhor está nisso? O Senhor está nisso? Onde está meu coração? Está ali as minhas prioridades. Essa aqui é a verdade. Ah, pastor, mas é dessa forma. Irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus, que o povo no passado não atentou para os seus caminhos, e hoje tem sido a mesma coisa. E detalhe, vai continuar sendo. Porque aquele que santifica, santifique-se ainda mais. E aquele que está sujo, vai se sujar ainda mais. O meu papel, o nosso papel como igreja nesses dias, é trazer uma verdade do céu. Isso é palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Versículo 1, volta ali de novo, Camila, por favor. O versículo 1: o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 2: todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o... Diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque o Senhor vê o meu coração. Irmão, se Deus falou, se tem uma coisa que está travando, se as coisas não estão saindo certo, não entra naquele ambiente, porque a gente é tão crentez, né? A gente é tão crentão, que qualquer coisa é o diabo que está colocando a mão. Tira a tua pata, Satanás. Tira a tua pata, Satanás. Qualquer coisa é isso. Não, porque tem aqui, vou orar porque deve ter alguma coisa enterrada aqui. Não está dando certo. Não é que não está dando certo porque tem alguma coisa enterrada, irmão. Não está dando certo porque você começou a coisa errada. E tem coisas que Deus age assim mesmo, irmãos. Ele faz assim, ó. Vamos ver. Até onde ele vai? Vamos ver quem que é mais forte. Acho que ele é mais forte, né? Ou ela é mais forte. Vai lá. Relacionamento errado. Começa tudo errado. Como é que Deus vai abençoar, irmão? E detalhe, vai lá e faz e bota para Deus. Deus, tu és o Deus dessa... Canta a música do Fernandinho inteira, né? Tu és o Deus dessa terra. És o Senhor da nação. Tu és. Ninguém é... E só orando dentro do quarto. Como nós... Estou até arrepiado. Mas o cara não tem coragem de confessar. A mulher não tem coragem de se sujeitar. E vice-versa, irmão. Diga assim comigo: o que é certo, é certo. Já dizia minha avó. Fala. Não é não, vó? O que é certo, é certo. Quantos querem morar com o Senhor Jesus aqui? Diga: eu quero. Jesus está voltando, sim ou não? Agora você diga assim, olhando para o céu, diga assim, ó, mas eu também estou indo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Versículo 7 ao 9 de Jeremias, volta ali, no capítulo 8. Jeremias 9, do 7 ao 9, diz assim, 8 do 7 ao 9, diz assim, ó, até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Irmãos, baixa a cabeça assim, faz aquela coisa que como diz assim, ó, se até os bichos entendem, por que eu não consigo entender, Jesus? Você está entendendo? Se diz alguém e falou assim, pastor, Deus não sei o que não existe. Eu olhei assim, como é que é essa história? Um abençoado lá dizendo que Deus não existe, não sei o que. Eu só lembrei de Gálatas 1:20. Coloca ali no data show para mim, por favor, jovem Camila. Acho que é Gálatas ou é Romanos 1:20, não lembro agora. Que diz que o homem é indesculpável perante as coisas. Romanos 1:20. Bota ali, Camila. Olha só para você ter aí como... Quiser anotar aí, é bom. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Você pode não querer acreditar que Deus existe, agora dizer que Deus não existe. Você conheceu um cara que é ator aí? Fala isso para ele. Diga assim comigo, rapaz, os animais já entenderam isso. Faz assim, os animais já entenderam isso. Qual a dificuldade, Senhor? Faz assim, qual a dificuldade? Esse povo aqui, irmãos, bora voltar em Jeremias de novo lá, Camila. 8, do 7 ao 9. Diz exatamente isso. O meu povo não conhece o juízo. Irmãos, preste atenção. Se você hoje tem se descuidado da palavra de Deus, que é a forma que Deus usa para falar com a gente, principal, irmãos, em nome de Jesus, nenhuma profecia está acima da palavra de Deus. Entenda isso. Deus falou para mim que eu ia fazer isso. Está na Bíblia? Acredita. Deus falou, não está na Bíblia, irmão? Ora pela pessoa e obrigado, Deus abençoe. Está tudo certo. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é sair de um lugar de meninice e ir para um lugar de maturidade. Deus não quer mexer com o teu sentimento, com a tua alma, com irmãos. Deus quer o Espírito, sabe por quê? Porque Cristo está em você. Preste atenção, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus não olha o que é dele em você mais não, irmão. Você acha que você é atraído pelo dom que você tem? Você acha que você atrai a presença de Deus porque você tem um dom? Você atrai a presença de Deus pelo caráter formado. Eu amo a frase de Billy Graham, que ele dizia o seguinte: a unção atrai pessoas, mas o caráter atrai Deus. Tem tanta gente aí dizendo que está vendo isso, está vendo aquilo outro, entrega profecia e vai uma... Irmãos, tem profeta que teve a vida toda e deu 2, 3 profecias, mas tem gente que dá toda hora. Tem uma visão toda hora sobre a vida das pessoas. Que Deus falou... Eu tenho dificuldade, porque quando eu vou para a palavra é clara. Palavra do Senhor. Diga assim comigo, a palavra do Senhor é o próprio Deus falando. É Ele, ponto. Você pode receber profecias? Claro que pode. Eu não estou dizendo que eu sou contra a profecia. Eu estou dizendo que você recebeu uma profecia que não está de acordo com a palavra de Deus. Não adianta. Se separa, porque Deus te diz: larga esse encosto. Larga essa encosta. Onde é que Deus vai contra aquilo que é princípio dele, irmãos? Abandone, faça isso. Espera aí, calma aí. Diga assim, vai devagar, querido. Continua no versículo 8. Como, pois, somos sábios e a lei do Senhor está conosco, pois com efeito, falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Olha só o versículo 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Versículo 10. Portanto, dareis suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de... Você já viu hoje em dia, irmão? Está tudo podendo?
Pode casar de novo aí, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, pode, sabe? O cara pensa que é isso, a pessoa pensa que é aquilo. Não, tá tudo certo. Diga assim comigo. A partir do momento em que a palavra não me confronta mais, eu estou errado. Irmão, se a palavra de Deus, que ela é a própria voz de Deus, ela não causa mais em mim nenhum temor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, pelo princípio da palavra de Deus. Ah, pastor, mas aí, onde é que está isso? Onde é que está aquilo outro? Irmãos, eu não posso me caminhar pela alma. Diga assim, o cristão deve caminhar pelo Espírito. O que eu quero dizer com isso, irmãos, nessa manhã? Nós precisamos entender que existe uma verdade soberana de Deus desde o começo de tudo. Que Ele vai buscar a sua igreja. A sua igreja que se posiciona. E que tem a verdade, que é a sua palavra, que é o próprio Cristo. Lembra de Romanos 8? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso não é slogan político não, irmão. Isso não tem nada a ver com políticos, tem com a verdade da palavra de Deus. Se eu conheço a Cristo, eu conheço tudo. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Agora, diante disso, irmãos, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Você pode chegar diante de Deus, você tem acesso a querer jogar os teus achismos, o teu querer, o que tu acha, o que tu pensa. Pode. Agora, se isso não é verdade, não vai passar de justificativas ou explicações. Porque diante de Deus existe verdade em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé.